Quem ama, educa. Formando cidadãos éticos. Por Isamitiba. O século XXI é diferente dos anteriores. A vida não é tão linear quanto antes. E o mundo possui dinamismo inédito. E isso não interfere apenas na tecnologia e nas maneiras de comunicar com as pessoas. A educação também se movimenta continuamente. Este livro irá ajudá-lo na educação dos filhos de um jeito mais humano e condizente com os males contemporâneos. Afinal, a educação de nosso tempo não se resume apenas a seguir padrões ensinados pelos pais e mais velhos. Agora, quebrar velhos modelos e nos atualizar com novos paradigmas em permanente mudança é cada vez mais comum. Neste Quem Ama Educa, Formando Cidadãos Éticos, o especialista Isamitiba dá boas dicas para absorver um pouco da geração digital, respeitando sua identidade e estando em conexão com o mundo de hoje. Nos próximos 12 minutos, você vai aprender muito de como ensinar. Fique atento! O público-alvo deste livro é o adulto preocupado com a educação não apenas dos filhos, mas de todas as crianças com as quais se tem contato, desde familiares até mesmo a estudantes, por exemplo. Evolução da mulher e de sua maternidade. Nos últimos 50 anos, o papel da mulher-mãe mudou bastante. Sua evolução trouxe consequências para a família em si, especialmente aos maridos em sua forma de lidar com a educação dos filhos. No começo dos anos 1960, o uso da pílula anticoncepcional deu à mulher o controle de sexualidade e natalidade. Aconteceu aí um passo fundamental, uma modificação que parece pequena, mas tirou poder do machismo, já que a autonomia das mulheres influenciou diretamente nas decisões a ser tomadas. Porém, o ser humano não foi preparado para as mudanças que estavam por vir. Isso tornou a educação um processo mais complexo, e isso dificultou a visão de futuro dos filhos. Podemos usar como exemplo o caso de pessoas que têm filhos com 10 anos de diferença. Eles já pertencem a gerações diferentes e podem até mesmo não se identificar em valores comuns, enquanto há 50 anos a mudança geracional demorava mais de 2 décadas. Atualmente tudo muda muito rápido, não é à toa. E tanto dinamismo fundiu o pai e a mãe, antes personagens mais separados e que pouco se misturavam. Mãe e pai, duas faces da mesma moeda. Isamitiba opta por usar o termo mãe e pai no lugar de os pais, a comentar sobre quem tem o papel de educar os filhos. Quando falamos os pais, a mãe desaparece na fala, ainda que tenha a parcela fundamental e crucial na criação. Pode-se citar como exemplo as reuniões escolares. Nas convocações de diretores e professores, são as mães que sempre comparecem para resolver os problemas disciplinares dos filhos. Não faz muito tempo que a mulher saiu para o mercado de trabalho. Ainda assim, ela não deixou de ser mãe e acumulou 2 funções. E os pais não passaram a ser mais pais com tantas mudanças. Alguns só passaram a se preocupar com a educação dos filhos há poucas décadas. É importante entender que há diferenças entre homens e mulheres, o que não nos impede de dividir, sempre que possível, a responsabilidade na educação entre os dois. Mulher é muito diferente de homem. Os comportamentos sociais que distinguem o homem da mulher não são pura invenção, mas possuem bases científicas dentro da evolução de nossa espécie. A socialização é um processo criado pelo ser humano, no qual a sofisticação e educação nos permite ter mais convivência pacífica. Temos muitas semelhanças com o reino animal. Enquanto os homens são mais fortes fisicamente, as mulheres são mais elásticas e têm outras habilidades. De toda forma, tais diferenças precisam ser respeitadas, sem que haja discriminação na hora de passar ensinamentos produtivos aos nossos filhos. Evolução do papel de pai. A subserviência das mulheres perante o homem foi a base do machismo por milênios. A cada dia que passa, seus aspectos são desconstruídos, em especial depois dos anos 1950. De lá para cá, a empregabilidade do homem caiu de 70% para 52%, e a da mulher subiu de 30% para 48% nos Estados Unidos, a economia mais desenvolvida do mundo. Quando a mulher estuda mais tempo, tem mais diplomas e títulos, já não se pode refutar sua capacidade e excluí-la de cargos de chefia. Entre os anos de 1995 e 2005, houve um crescimento de 8 vezes de mulheres atuando como chefes de família. 28% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Isso faz com que o papel do homem como provedor da casa seja repensado. Não é mais uma obrigação o homem sair para trabalhar, enquanto a mulher fica relegada a cuidar da casa e dos filhos. Se o homem não evoluir e entender que há várias formas de se constituir uma família,
Ele vai ficar para trás, como alguém atrasado, dentro de um ambiente em permanente transformação. Em 72% dos casos de divórcios não consensuais, os pedidos são feitos pelas mulheres em busca de independência. Por isso, o casal deve ser pensado como mais que um, sem subserviência. O nascimento do casal. Se formos levar em conta aspectos históricos, a mulher é mãe há mais tempo que o homem é pai. No tempo das cavernas, o instinto as levava a criar os filhos até seu crescimento e independência, tanto quanto qualquer outro animal faz. As tarefas que exigiam força física eram feitas pelos homens da família. Os seres humanos fixaram-se mais na Terra há pouco mais de 12 mil anos com a descoberta da agricultura. Até então, a gravidez era vista como presente dos deuses. Os homens continuaram saindo para caçar, construir moradias e defender territórios. O lar era a função da mulher. Por isso, é normal que a mulher ainda tenha maior aptidão para cuidar dos filhos, da casa, de tarefas práticas do dia a dia para o bom funcionamento do lar. Mas os tempos das cavernas ficaram no passado. Hoje, a criação pertence aos dois, não a um só. E cada passo dado pelo pai também é visto como exemplo entre seus filhos. Quem não se atenta a isso tende a sentir mais culpa quando as coisas dão errado no futuro. As armadilhas da culpa. Chegamos à metade do livro para tratar da culpa. É comum que as mães tenham uma relação mais próxima com o filho, pela maior proximidade desde os primeiros minutos de vida no parto, a amamentação e mesmo os costumes da sociedade. E o instinto materno dificilmente é deixado de lado, mesmo quando as crianças crescem e ficam independentes de quem lhes colocou no mundo. Mas esse instinto pode escravizar a mãe. Quando ela não se coloca no papel de deixar o filho voar por si só, acaba ficando presa e prendendo sua cria ao modelo de vida que não condiz com o mundo lá fora, sempre duro e cobrador de nossos pecados. Há quem crie os filhos por medo de se sentir culpado caso algo dê errado. A má notícia é que por muitas vezes as coisas vão dar errado no decorrer da vida. E não temos o que fazer a não ser aceitar. Há momentos de ceder e momentos de cobrar. Isso faz parte da existência e de uma criação responsável. É preciso saber dizer não. A educação do sim. Quando há fragilidade na figura paterna e ou a mãe atende a todas as solicitações dos filhos, disse que eles se comportam feito parafusos de geleia, pois a cada apertão espanam. Ao ser contrariados, berram, gritam e sentem raiva, como se a vida fosse uma sucessão de sim a cada pedido. Em geral, quem se comporta como um parafuso de geleia é educado seguindo a sequência de avós autoritários, pais permissivos e netos sem limites. O mundo está cheio de não para serem jogados em nossa cara, queiramos ou não. E aprender a recebê-los nos torna mais maduros e compreensivos de como a vida funciona, pois no final, o amor criará uma autoestima tão grande que poderemos compreender os motivos de sermos contrariados durante os primeiros passos. O amor formando autoestima. Desde bebês, a autoestima é desenvolvida dentro de nós. Quando sentimos carinhos e cuidados, antes mesmo de aprender a falar, ler, escrever e andar, entendemos que ali somos bem acolhidos, e a mente ensina que há o sentimento de amor disseminado no ambiente familiar. Nesse começo de vida, a autoestima essencial é desenvolvida porque o pequeno ser humano entende que é querido por todos que o cercam. Essa mesma autoestima se desenvolve ainda mais quando realizamos nossos desejos e vemos cada passo rumo ao sucesso a ser atingido, ainda que haja percalços aqui e ali. E a autoestima traz a compreensão necessária para não desanimar diante de cada não ouvido, desde os primeiros anos até o fim da vida. Mesmo que logo de cara haja alguma irritação, quando há autoestima em abundância, podemos tirar boas lições disso para seguir em frente com a devida compreensão para viver com sabedoria. A autoestima empreendedora. Proibir pura e simplesmente não é um ato educativo. Cada proibição a uma criança corta sua ação e sua vontade de agir. Evidentemente, ações perigosas devem ser proibidas. Mas para isso, é necessário deixar claro qual a motivação para a proibição. Caso contrário, a criança desenvolve o pensamento de autoritarismo puro e simples. Quando proibimos algo errado, explicitando os motivos que nos levaram a tomar aquela ação, fazemos os pequenos entenderem a preocupação de fato e os incentivamos a desenvolver a autoestima empreendedora. Eles se sentem mais amados e buscam iniciativas que não sejam perigosas ou proibidas. Para desenvolver a autoestima empreendedora, precisamos ter atenção aos 3 estilos de agir que certamente vão influenciar na criação, mesmo que não nos demos conta de seguir este ou aquele. 3 estilos de agir.
Alguns comportamentos seguidos durante a criação de filhos e crianças pequenas não são humanos. Podemos apenas estar replicando 3 tipos de atitudes que terão influência direta na vida dos filhos. São eles: estilo vegetal. Neste caso, as pessoas tomam atitudes feito plantas, aguardando o mundo se movimentar para que elas sejam atendidas, fixadas em um terreno esperando o solo ser fértil, com chuva, luz e sol no momento certo. Estilo animal. Este estilo é mais profundo que o anterior, já que os animais têm movimentos próprios e até mesmo estratégias para ver seus instintos saciados. Ainda assim, suas atitudes são repetidas e são incapazes de mudar a realidade ao redor, pois vivem seguindo instintos, sentem-se incentivados apenas para a necessidade de sobreviver e perpetuar a própria espécie, sem racionalidade. Estilo humano. O estilo humano de agir é a integração dos instintos com disciplina, gratidão, religiosidade, ética e cidadania. Os objetivos de sobreviver e perpetuar a espécie não são um fim em si mesmos, mas atuam combinados com a preservação do meio ambiente, a formação de grupos solidários e construção da civilização. O cérebro humano é o mais desenvolvido do mundo animal, e essa inteligência, usada com criatividade, nos permite solucionar conflitos, criar novas alternativas e agir de maneira autônoma, sem a obrigação de repetir padrões ou esperar que soluções caiam do céu. É este o estilo a ser seguido para uma criação e educação efetivamente calcada na ética. Ser feliz. A felicidade só faz sentido quando sua busca inclui liberdade, ética e responsabilidade. São características exclusivas do estilo humano de agir. Pode ser egoísta, quando a pessoa quer atender apenas às próprias necessidades. Familiar, quando a felicidade é voltada apenas ao bem-estar da família e ninguém mais. Pode ser uma felicidade comunitária, quando faz-se questão de ajudar outros integrantes de uma comunidade. Ou mesmo social, quando a felicidade considera todos os seres humanos dignos dela. Para chegar a esta felicidade que inclui todos, é importante seguir caminhos rumo a uma nova educação. Lições para uma nova educação. O homem deve se sentir grávido junto com a mulher, e o pai integrado na criação do filho desde seus primeiros passos forma um novo ser humano. Entender que deve se educar desde o primeiro ano de vida faz com que não damos desculpas para as próprias falhas. Filhos não nascem com manual e, por isso, podemos errar a mão vez ou outra. Haverá situações críticas e com dificuldades, e é bom contar com auxílios de terceiros para entender melhor o cenário vivido. Os pais separados devem entender que o filho é um vínculo eterno e evitar competir entre si. A geração digital é um desafio ainda a ser descoberto e que deve ser melhor compreendida. Notas finais. Educar não é tarefa fácil, mas é uma missão que deve ser cumprida por todos nós que almejamos um mundo melhor que o atual. Neste, Quem Ama Educa, formando cidadãos éticos, e Samitiba mostra o quanto há lições a serem compreendidas, tanto interna quanto historicamente, para que a educação seja mais que mera tarefa burocrática. Desde os primórdios, o mundo está mudando, atualmente em velocidade maior que antes. Isso não nos exime da responsabilidade de dar o máximo para nossos filhos, sem que façamos deles pessoas mimadas. Educar com zelo e responsabilidade é missão de cada um de nós.